Nas empresas, a gente fala sobre resultados, performance, metas, KPIs e liderança. Mas no Divã, falamos sobre medos, angústias, inseguranças que ninguém vê. E se a gente juntasse tudo isso em um lugar só? Eu sou a Paty Lisboa. Eu sou Renata Lemos. E eu sou a Bárbara Villani. Bem-vindos a Um Divã pra Gente. Conversas de divã sobre a vida real para carreiras de sucesso. Hoje, no nosso segundo episódio do Divã pra Gente, a gente trouxe um tema que é o narcisismo ou a personalidade narcisista de líderes dentro de organizações. E esse tema é um tema muito relevante e eu gostaria de trazer, primeiramente, o porquê da gente ter esse tema, né? Que é o seguinte: é muito comum nas organizações as pessoas se sentirem diminuídas, banalizadas, se sentirem reduzidas, né? E muitas vezes pode acontecer desse líder, desse chefe, ter uma personalidade ou comportamentos narcisistas. E aí eu queria trazer aqui para vocês um caso real de uma cliente minha, que é uma executiva de uma multinacional, e muito bem sucedida, uma pessoa competente, e que está comigo já deve ter mais de 3 anos. E ao longo do processo de carreira dela, ela sempre traz, né, para o divã as angústias, os medos. A gente eu já conheço muito bem a história dela, e grande parte da pauta dela nos processos são do fundo corporativo, assim, sempre no meio corporativo. Uhum. A pauta profissional é uma coisa que ela sempre traz. E aí, por conta das coisas que ela traz no âmbito profissional, eu vou puxando algumas coisas da vida afetiva, familiar, criação, história, né? Que é o processo que a gente faz, que influencia, né? E que muitas vezes pode ser causa, né, do que ela vive hoje nesse ambiente de trabalho. As queixas dela eram que ela se sentia diminuída, banalizada, reduzida. Nas reuniões, o chefe não deixava ela falar, ou então, na hora que ela ia falar, ele falava, ok, banalizava a fala dela e já passava para o par dela, né? E aí um detalhe que ainda piorava a situação dela, que era, num board ali de 10 líderes, ela era a única mulher. Então, várias coisas passavam pela cabeça dela enquanto isso acontecia. Passavam coisas de, será que eu sou o que ele está falando que eu sou? Será que eu não tenho voz nenhuma aqui? Será que é só porque eu sou mulher? Será que eu sou uma farsa? Que aí é um gancho para o nosso próximo episódio, né, da síndrome do impostor. Então, todos esses sentimentos, né, passavam por ela e ela trazia sempre isso para o nosso caso. E aí, eu queria primeiramente... Normalmente a gente coloca o objeto, né, do baú do divã no final para a gente falar um pouquinho sobre ele. Mas eu trouxe 2 objetos. Um eu vou fazer agora, vou mostrar. Um eu vou revelar agora e o outro eu vou revelar no final. Quem deixou você trazer 2, Bárbara? Eu deixei. Eu sou a dona do podcast. Então, eu trouxe o primeiro que eu acho que vai fazer muito sentido para a gente começar essa pauta sobre a personalidade narcisista. E aí, é o seguinte, o objeto na verdade, ele é assim, né? É um espelho. E por quê? Porque quando a gente fala de personalidade narcisista, eu acho que o que vem à mente de todo mundo é aquela lenda, né, do Narciso, dele ficar olhando para o espelho, né? Enfim, mas
é o que todo mundo acha, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? E essa visão é uma visão muito reducionista da personalidade narcisista. Achar que é simplesmente uma vaidade de se achar mais bonito ou melhor é muito reducionista. Diante do estrago emocional, do impacto emocional que essa pessoa pode trazer dentro do ambiente de trabalho para o bem-estar, né, dos liderados e tal, e e no ambiente familiar, por quem aquela pessoa conviver, ela vai deixar um rastro emocional. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse tema. Diga, Rê. Bom, eu tenho encontrado muitos profissionais com esses traços ultimamente, né? Com esses traços? Do eu, né? De achar esse ponto de eu sou, eu isso, aquilo, e deixando rastros destrutivos em equipes e trazendo ambientes tóxicos de trabalho. Porque esse é um dos resultados, quando a gente olha para o meio corporativo, que esse comportamento traz, né? E você falou de uma forma bacana, né? Que quando a gente fala só do espelho, é uma forma reduzida da gente olhar para isso, porque o impacto que isso traz na vida de quem convive, isso é muito maior. Sim. Então, eu tenho visto muitas vezes empresas que... porque muitas vezes a pessoa não consegue enxergar as outras pessoas, ela enxerga só ela mesma. Então, ela tem dificuldade. Isso é uma das características do narcisista. Então, ela tem dificuldade de ouvir, ela tem dificuldade de considerar, ela tem dificuldade de perceber. E isso, numa liderança, principalmente, isso traz muitos efeitos negativos na organização. Apesar de que, normalmente, uma pessoa que traz alguns traços narcisistas é aquela pessoa, muitas vezes, ali que ela encanta. Sem dúvida. Sabe? Ela encanta. Ela é completamente sedutora. Sabe? Ela o narcisista, seduz. Ele é sedutor. Né? Ele encanta, ele seduz. E as pessoas manipulador. falam assim, uau, ele veio resolver. Uau, que pessoa é Uma essa? coisa, ele é confundido porque os traços da personalidade narcisista, comportamentais, eles têm uma linha tênue Sim. com a boa liderança, com competências e habilidades necessárias da liderança. Então, esse tipo de personalidade é confundido com um bom líder. Com um bom Mas até líder, que com um ponto grande que é executivo. bom? Por isso que eu te digo assim, que eu tenho percebido e tenho encontrado muitos líderes assim, né, no dia a dia, e que realmente trazem muitos problemas, né? Porque quando eu não ouço, eu não consigo entender o contexto, e num determinado momento, são aqueles que mostram uau, é aquele que traz aquele uau, mas no médio e longo prazo ele começa a trazer problema. E às vezes esse médio e longo prazo, se não é percebido, se não é cuidado, se não é tratado, isso traz um problema grave. Eu tenho as pessoas indo embora, eu tenho as pessoas saindo da empresa, eu tenho os resultados não alcançando, né, não sendo alcançados, eu tenho uma insatisfação do time, e que time insatisfeito não vai trazer resultado, não tem jeito. E essa pessoa, o que é mais grave nesse traço que eu vejo? Ela muitas vezes acha que ela não precisa de nada, não precisa de ninguém. Por isso que quando você né? falou, tenho conhecido muitos líderes assim, me chamou a atenção pelo seguinte: esse tipo de personalidade costuma não buscar nem ajuda psicológica, muito menos, mas nem uma possibilidade de desenvolvimento profissional. Um mentoring, um coach, um processo desse. Por quê? Porque eles já se acham suficientes. A autossuficiência plena, então, né? Assim, não é um comum traço. Mas eles buscarem. Mas quando Renata fala que ela tem visto, muitas vezes talvez não sejam as pessoas que são diretamente clientes dela, mas que dentro do ambiente ela identifica como efeito ali. E não são pessoas que buscam, mas às vezes a empresa, no trabalho de consultoria, de liderança, quando eu entro para dentro da empresa, para o desenvolvimento, né, de uma liderança, de uma autoliderança, e não é ele que busca, é a empresa. Né? E como é que a gente percebe isso claramente? Porque fala, olha, a gente está precisando, a gente está precisando disso. E quando você vai conversar com esse líder, ele tem várias resistências. Justamente por isso, porque ele acha que ele não precisa. Sim. E os problemas estão aí. Quando Bárbara fala, né, e traz sobre esse caso real,
e ela deixa claro, evidente para a gente aqui, um ponto que nós não podemos desconsiderar, que é a questão do machismo. Existe nessa situação um machismo estrutural. E o primeiro ponto é a gente entender e assumir isso. Porque quando a gente vê que é recorrente e que acontece em todas as empresas, em todos os cenários, o machismo estrutural, quando você é uma mulher que ocupa uma posição que ela é exatamente igual aos seus pares em competência e em poder, mas a sua voz ela não é ouvida. E isso tem nome, né? Isso é mansplaining, isso é quando a mulher ela não é respeitada e muitas vezes a fala dela não ecoa para os outros da forma que a fala de um homem. Então, a gente primeiro entender isso, e principalmente nós enquanto mulheres, a gente entender que muitas vezes o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, como toda mulher executiva, a gente tem que ter um esforço a mais de posicionamento para que quando isso acontecer, a gente imediatamente falar, um momentinho que eu não terminei a minha fala. Me aguarde um pouquinho que eu ainda estou concluindo. E quando isso junta com o narcisismo, pior Mas ainda, foi né? justamente. Mas um ponto importante é, isso piora quando é mulher, mas ele não faz isso Só ele não escolhe gênero. O narcisista, ele não escolhe gênero. E o outro ponto, né, para a gente parar para pensar sobre isso, e eu espero que, inclusive, muitos líderes estejam nesse momento, né, conectados aqui conosco, é que é característica do líder. Né? A posição do líder, ela exige do profissional que ele tenha energia, que ele se posicione, que ele traga movimento para a equipe. O líder é o batedor de bumbo, né? E é como o ritmo decisões. E é ali a forma que ele vai bater aquele bumbo que vai fazer com que a equipe responda. Então, é por isso que realmente se confunde muito a liderança com o narcisismo. Exatamente. Porém, a gente muitas vezes, justamente o líder, por ele ser uma pessoa eficiente, ser uma pessoa que sabe resolver, que tem conhecimento, que tem experiência, que tem a competência, ele se perder em si mesmo. E não entender a máxima da longevidade e da perenidade de qualquer relação, de qualquer negócio, inclusive da vida profissional. A gente sozinho, a gente não consegue ir longe durante muito tempo. É preciso que haja realmente cooperação, confiança, compromisso de uma equipe. É o líder justamente saber a justa medida onde ele vai imprimir esse ritmo, onde ele vai trazer inspiração, onde ele vai trazer movimento e o momento onde ele vai recuar para a equipe brilhar. E aí a gente traz a insegurança, porque muitas vezes o líder pode ser narcisista, mas ele é inseguro. E ele não dá conta que o outro brilhe mais que ele. Porque e se eles não precisarem de mim? Isso, Paty, você falou uma coisa muito importante que é, quando as pessoas veem esse narcisista, ele é uma pessoa que aparentemente, né, uma pessoa manipuladora, sedutora, todo mundo gosta dele, porque ele sabe fazer isso muito bem, ele sabe fazer o jogo ali corporativo muito bem. E as pessoas acham que ele é uma pessoa segura, que ele é uma pessoa com uma boa autoestima. E isso é um erro, porque a autoestima desse tipo de personalidade, ela é extremamente frágil. Ela é extremamente frágil. Por quê? Esse comportamento de arrogante e petulante tem muito a ver com a defesa dessa autoestima. Dessa fragilidade. É um mecanismo de defesa, por isso. É como se usasse uma armadura e eu tivesse assim, olha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e ninguém atravessa isso, né? E uma expressão que eu uso muito, que tem a ver com o que a Paty falou também, esse líder ele tem que sair do ego e ir pro eco. Entender que não é eu, a gente está ligado a todo o ecossistema, pessoas, empresas, normas, né, sistemas ali, para que a coisa funcione. Então, se tem, né, se o líder é aquele que tá eu sou, eu sei, eu faço, tem alguma coisa de errado. Eu acho que a primeira red flag, a primeira luzinha que deve se acender é se a gente tem esse tipo de comportamento.
né? E como esse tipo e principalmente eu estou tendo impacto na minha equipe, eu estou tendo impacto ali no ambiente de trabalho, a gente tem que realmente estender essa luz. Eu queria colocar uma diferença aqui importante, porque hoje no ambiente de trabalho, né, como a saúde mental é uma coisa que está muito em alta, muito em voga, né? Muita gente falando sobre isso. Eu quero fazer uma diferenciação entre uma pessoa que tem comportamentos narcisistas e uma pessoa, que é isso tudo que a gente está falando aqui, e uma pessoa que de fato tem o transtorno de personalidade narcisista. Porque hoje está na moda também, tudo é narcisismo, narcisista. E às vezes nem é. Da moda. Exatamente. Então eu quero colocar essa diferenciação aqui científica por conta disso. Comportamentos narcisistas, pode ser que todos nós tenhamos um pouco. Freud já dizia, né? Freud tem uma obra só sobre o narcisismo. Né? Então, todos nós temos algum tipo de comportamento narcisista. A personalidade narcisista é uma coisa muito mais intrínseca na pessoa. É o modo de ser da pessoa. E isso é percebido desde a primeira infância dela. Então, é uma coisa que sempre é aquela criança que sempre deu algum tipo de problema nesse sentido. É uma coisa que vem lá de trás. E é uma coisa também que não muda tão fácil. Por quê? A personalidade, ela é a essência da pessoa. Ela é nosso alicerce. Exato. A gente consegue mudar determinados comportamentos e consegue sim, porque se a gente não acreditasse nisso, a gente nem faria o que a gente faz da nossa vida, né, como profissão. Mas existe alguns comportamentos específicos que são atrelados a uma personalidade que a gente não consegue mudar. E aí eu estou falando do transtorno de personalidade narcisista. Como que eu diferencio isso? O que é um comportamento despretensioso, inocente, de uma personalidade que, eu não vou falar imutável, que é uma palavra muito forte, mas uma personalidade estabelecida ali, né? Existem 3 critérios. Aqui, óbvio que não não estou ensinando ninguém a diagnosticar, a gente nem pode fazer isso, mas é para vocês refletirem, né? Se você está vivendo isso no seu trabalho de alguma forma, como uma vítima dessa situação, ou quem sabe até você esteja assistindo e esteja se identificando com isso aqui também. O primeiro critério é a cronicidade que os comportamentos acontecem, é o que eu falei. Isso sempre aconteceu? Desde a adolescência, a primeira fase adulta, é assim? Qual que é a intensidade que esses comportamentos acontecem? É todo dia? Ou é só de vez em quando? Não. Ou é só em alguma situação que eu me sinto mais fragilizado que isso aí é um mecanismo de defesa, né? De defesa. Ou não. Ou sempre os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos estão atrelados a isso. Qual que é a intensidade? E terceiro, e muito importante, é o prejuízo que isso causa na minha vida e na vida das pessoas. O narcisista, ele não vê esses prejuízos, nem para ele, nem para o outro. Ele não identifica. Ele não identifica. Por quê? Porque, primeiro, ele não acha, ele tem uma insensibilidade para com o bem-estar do outro. Ele não consegue, de fato, se colocar no lugar do outro. Então, ele não consegue enxergar esses prejuízos. Para a vida dele, muito menos ele consegue. Muito menos. Porque ele fala assim, é óbvio que todo mundo tem que me servir, porque é óbvio que eu sou melhor. E ele também acha que qualquer coisa de errada não é ele, né? Então, sempre o outro. Quais são os comportamentos observáveis no dia a dia de trabalho que a gente pode perceber? Primeiro, ele não compartilha projetos. Pessoas fazem projetos de forma colaborativa. Quem apresenta os projetos? Como autoria? Eu fiz. Né? E o crédito não é todo dele. Não é o time, né? Quando alguma coisa dá errado, coisa dá errado na empresa o tempo inteiro, na equipe. E é prazo, e é projeto, e é resultado. Várias coisas dão errado. Quando alguma coisa dá errado, ele vai buscar culpados. Ele não assume. Buscar culpados e justificativas. E isso talvez seja uma das principais características que você deve ter na liderança, é assumir o erro. O erro é da sua equipe, então, logicamente, o erro é seu, né? Consequentemente, o erro é seu. Outra coisa, ele minimiza, banaliza.
sutilmente falas e contextos específicos de algumas pessoas para se engrandecer em relação àquilo. Então, para ele bem. diminuir o outro é a forma que ele consegue dele se sentir melhor. Sim. Um outro ponto. Todo mundo gosta dele porque ele é sedutor, né? Ele é sedutor, ele é manipulador. Então, as pessoas ficam confusas em relação ao comportamento dele. Porque uma hora ele fala uma coisa, depois ele bate-a-sopra. E aí isso confunde. E ele joga com isso, né? Ele joga. Isso. Aí você tem, normalmente na empresa, você tem um timinho que gosta muito dele, e você tem o outro timinho ali, não, mas não é bem assim. E fica aquele joguinho. Você tem um jogo, você vê isso facilmente. Sim. Tem mais alguma coisa que vocês conseguem perceber, assim, no dia a dia, que vocês podem acrescentar como comportamentos observáveis, assim, para ajudar a turma? E principalmente os efeitos colaterais disso, né? Porque quando a gente começa a perceber que o nosso gestor, que a nossa liderança é um narcisista, por mais que eu nem consiga denominar, né, eu não consigo falar ele é narcisista, mas assim, não, fulano é genioso, fulano é difícil, fulano é melindroso, fulano é vaidoso, né? Muitas vezes a gente vai adjetivando de outras formas, até porque muitas vezes realmente a pessoa não é um profissional que consiga fazer ali, né, uma análise mesmo, e um diagnóstico daquela característica. Mas aí a gente começa a perceber como é que o organismo, né, o ecossistema aprende também a lidar com isso. Então, as pessoas elas começam a se mostrar menos, elas começam a naturalizar o protagonismo pleno do gestor e elas começam a se diminuir. Então, elas sabem muito bem que elas vão fazer todo o trabalho e que o crédito não vai ser dado. E aí eu normalizo isso. Ou muitas vezes eu chego com uma opinião ou com uma proposição de uma mudança, de uma inovação, e ele fala, não, a gente não vai fazer, já está decidido. Mas não há nenhuma discussão e muitas vezes nenhuma observação do racional daquilo ali, de se faz sentido ou não. Então, isso cria o quê? Apatia. Você se transforma numa pessoa apática. Porque nessa situação, você só tem duas coisas para fazer. Uma é falar, eu não vou me colocar nesse lugar e eu não vou continuar aqui e eu vou buscar outra atividade, outro emprego, outro trabalho, ou eu vou me moldar aqui. E aí a gente também tem que entender qual é o perfil dessa equipe, porque a Renata ela trouxe uma coisa muito bem. Algumas pessoas, elas não têm tanta necessidade de protagonismo. São pessoas que se sentem mais confortáveis ao serem comandadas, não gostam de aparecer. Então essas pessoas vão se tornando secto desse líder. E aquelas outras pessoas que questionam, aquelas outras pessoas que não aceitam, aquelas outras pessoas que buscam se posicionar, vão tornando justamente os desafetos. Se tornam os inimigos, né? Exatamente, porque elas são verdadeiras ameaças. E aí, a gente entender nesse ambiente, a primeira coisa é o que realmente está acontecendo aqui. Porque todo líder também, ele é um ser humano, e ele pode não ser um narcisista, ele pode ter algum comportamento narcisista, como eu tenho, Renata tem, a Bárbara tem, mas ele simplesmente está inseguro, ou ele aprendeu assim, então ele precisa, se despertar para depois se desenvolver. E não tem jeito da gente não falar o tempo inteiro aqui nessas relações narcisistas entre líder e liderado sobre a evidente falta de afeto, sobre a evidente falta de conexão e empatia, que é a pessoa realmente ela continuar tendo uma atitude, continuar tendo uma liderança dominante, agressiva, muito, muito autocentrada, sem se conectar com o outro, sem entender que nós todos formamos algo maior. Então, o exercício da empatia, o exercício da afetividade, o exercício da humanidade, no sentido da gente entender essas relações, porque a gente, quando vai bater o nosso ponto, a gente não deixa o nosso coração na porta. A gente vai com as nossas emoções. Então, essa ausência de afeto, de empatia, ela é o principal motor
para que todas essas ações do líder narcisista realmente se consolidem e, sobretudo, os efeitos que isso vai ter na equipe. E lembrando como que a confusão acontece. Uma vez ela virou para mim e falou assim, essa cliente falou assim, mas é engraçado, né, Bárbara? Ele tem um posicionamento assim, ele sabe o que fazer e ele parece que ele não sofre com as coisas, ele sabe, ele é decidido. Aí eu virei, fiquei olhando, aí eu falei, ele é decidido ou ele é frio? Aí ela, é verdade. Ele é frio. Eu falei, ele é frio emocionalmente. A frieza, ele não ela consegue se conectar. A frieza, que é a falta de afeto, a ausência de afeto que a Paty falou. A frieza emocional, ela é confundida com um autodesenvolvimento, com uma pessoa que tem uma autoestima boa. E não é isso. Não é bem isso, E aí é importante entender que, gente, a empresa é feita de pessoas. E as pessoas não deixam o coração na porta. E as pessoas têm sentimentos. E quando eu não faço essa conexão, né, eu não entendo isso, porque o líder e a empresa, ele não funciona sozinho. Ele funciona como uma junção de pessoas com foco no objetivo comum. E quando eu não me conecto, quando eu não crio essa conexão, essa empatia, não crio isso, eu perco isso. Então isso, ao médio e longo prazo, começa a trazer falta de resultado, insatisfação, né? As pessoas adoecendo no ambiente de trabalho e no final as coisas não acontecem do jeito que tem que acontecer. Essa é uma grande verdade. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, eu queria mostrar um outro objeto que eu trouxe. Ai, meu Deus, 2 objetos. Ela já está gastando hoje. Teve. Foi ótimo para a gente começar a olhar. O outro objeto não poderia ser diferente, que é o meu livro. Vou aproveitar e fazer, né, uma propaganda aqui. Não é porque é meu. Sim, porque é dela e porque é muito bom. É porque ele é bom. O livro chama Divã na Sala de Reunião, o que ninguém te contou sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E ele tem um capítulo aqui especificamente sobre transtorno de personalidade narcisista e sociopata ou psicopata antissocial dentro das organizações. Aqui ele fala de forma muito mais aprofundada sobre o que é essa personalidade, sobre como que a gente pode observar isso no dia a dia, né, das pessoas. Então, se você tem interesse nesse assunto, pode adquirir o livro. Fica a dica. Pode adquirir o livro como, Bárbara? Na Amazon, ele está vendendo na Amazon e no Mercado Livre. Fantástico. E eu falei que ia ser 2, que ia ser legal. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui com esse tema. E eu acho que uma coisa que todo mundo deveria pensar, se você está passando por isso, se questione as suas capacidades, as suas habilidades e a razoabilidade do que está sendo dito para você. Não ache que você é uma farsa, não ache que você é culpado, porque esse tipo de personalidade, ele vai manipular o contexto e a situação de uma forma com que você se sinta culpado. E, às vezes, a culpa pode até ser sua em algum contexto, mas reflita sobre isso. Na grande maioria das vezes, a culpa não é sua. O responsável não é você. E para você não se achar uma farsa. E aí eu já vou deixar um link para o próximo episódio, que vai ser a síndrome do impostor. Então, muito obrigada aqui a todos que nos assistiram até agora. Se fez sentido para você esse tema e algum outro que você já ouviu aqui, mande para essa pessoa conseguir se beneficiar também desse conteúdo. É isso aí, e a gente encontra vocês no nosso próximo episódio, falando sobre a síndrome do impostor. Vem pro divã com a gente.